Bom dia a todos, sejam bem-vindos à Escola Lume do Guiné, através do meu canal 38/7008 e da nossa rádio escolar. Temos connosco a doutora Sara André. Bom dia, senhora Sara André. Obrigado por aceitar o nosso convite para esta entrevista. Eu é que agradeço o vosso convite e devo dizer que estou muito feliz por estar aqui hoje e estou disponível para responder a todas as vossas perguntas. Pretendemos, através desta conversa, conhecê-la melhor no plano pessoal e no plano profissional. Começamos pela infância. Como descreve a sua infância? Uma infância feliz é uma infância que é muito diferente daquela que vocês têm hoje, porque nós não tínhamos jogos de computadores, a televisão era muito rara e, por isso, os meninos da altura acabavam por inventar e construir os seus próprios brinquedos e também brincávamos muito ao ar livre, brincávamos muito às bolas, às escondidas, os jogos tradicionais, mas foi uma infância muito, muito feliz. Era uma criança aplicada na escola? Era uma criança aplicada na escola. Eu, quando era da vossa idade, gostava muito da escola. Inclusivamente, eu chegava, ainda não tinha idade para entrar na escola e já saía de casa e ia para a escola ter com os meus amigos que eram mais velhinhos e gostava de frequentar a escola. Por isso, aprendi também a ler e a escrever muito cedo. Como vê a atual escola em relação à escola do seu tempo? É uma escola muito diferente. A escola tradicional do meu tempo era uma escola muito formal. Havia coisas um bocadinho melhores e havia coisas um bocadinho, se calhar, não tão boas como hoje em dia. Por exemplo, nós não tínhamos um estúdio como este, nem estávamos preparados para fazer entrevistas como vocês estão aqui a fazer. Eram menos atividades, se calhar lúdicas daquilo que vocês têm hoje, mas havia algumas coisas que eu considero que eram um pouco melhores. Os alunos, por exemplo, tinham muito respeito pelos seus professores, obedeciam muito mais aos professores, respeitavam-se um bocadinho mais, e isso eram coisas positivas que, de certa forma, não se vai dizer que se foram perdendo, mas que são diferentes hoje em dia. Os pais também têm que ter uma grande responsabilidade no sentido em incutir valores nos alunos, ou seja, fazer com que vocês mantenham um certo respeito pela escola e pelos professores também. Como se define como pessoa? Essa é uma pergunta difícil, porque estou a falar em causa própria, por isso eu vou dizer que sou a melhor pessoa do mundo, não é? Não, mas tenho coisas boas e coisas más, como todas as pessoas, não é? Gosto muito de crianças, sou muito aplicada quando quero fazer uma coisa bem e, acima de tudo, eu penso que sou uma pessoa que respeita muito os outros e, por isso, sei também das minhas fragilidades e, por isso mesmo, sei pedir desculpa quando estou errada, porque muitas vezes a gente não temos sempre razão e, portanto, também temos que assumir quando fazemos uma coisa mal, temos que assumir que estamos errados e gosto muito de fazer as outras pessoas felizes. Na sua perspectiva, quais são as 3 qualidades fundamentais numa pessoa? Eu penso que é o respeito, que se deve ter pelos outros, a bondade, porque eu acho que se nós fizermos sempre o bem aos outros, somos pessoas melhores e vamos fazer as outras pessoas também mais felizes, e a honestidade. Devemos sempre ser corretos com toda a gente. Se pudesse eliminar uma ou 2 palavras do dicionário, qual seriam? Se calhar 3 palavrões. Que não vou dizer. Mas se calhar é não consigo. Acho que se todos nós trabalharmos muito, conseguimos grandes feitos e, portanto, aquela frase ou aquelas palavras que dizemos eu não consigo ou acho que devíamos eliminar deixa ver. Eu penso que essencialmente seria essa. O que faz nos tempos livres? Olha, neste momento, nos meus tempos livres, eu gosto muito de brincar com os meus filhotes. Eu tenho uma menina com 3 anos, a Constância, e o João André, que tem 6. Tem a vossa idade, um bocadinho mais novinho. E quando não estou a trabalhar, eu gosto de dedicar o tempo que tenho para brincar com eles. Se lhe tirassem o telemóvel por uma semana, que faria?
Neste momento era um bocado complicado por causa do meu trabalho, porque eu dependo muito do meu telemóvel para o trabalho. Por isso, a esse nível seria complicado. Mas se não fosse o trabalho, e tendo por perto as pessoas de quem gosto, acho que não seria complicado. Que faz profissionalmente nesse momento? Neste momento, eu tenho uma pequena empresa de alojamento local em que eu recebo pessoas de outros países, turistas, que ficam na minha casa, e tenho também associado uma pequena empresa de atividades de animação turística. Tenho um barco, vou ver os golfinhos, os turistas também podem ir aprender surf, vão dar passeios a pé, e neste momento dedico-me exclusivamente a esse negócio. Na qualidade de deputada da Assembleia Legislativa da Madeira, que funções exercia? Eu era deputada e, portanto, eu tinha a minha responsabilidade era aprovar regulamentos, diplomas regionais, ou seja, pequenas regras ou leis pelos quais os madeirenses se regiam. Eu também estava em comissões de trabalho de várias áreas, portanto, na Assembleia ela organiza-se também por comissões, ou seja, são como se fossem pequenos grupos de pessoas que trabalham áreas específicas, como a educação, ou os assuntos sociais, ou as infraestruturas, a agricultura. E eu estava em 2 comissões, das quais defendia, ajudava a corrigir os diplomas e também dava as minhas ideias para que pudéssemos fazer algo de melhor. No seu entender, qual a área necessária maior intervenção política nesse momento? Portanto, qual é a área que se precisa haver maior intervenção? Penso que, fundamentalmente, se nós olharmos, e vamos falar aqui da Madeira, há uma área fundamental que tem a ver com a saúde. Nós ouvimos muitas vezes que as coisas na saúde não estão bem. Os meninos quando estão doentes, ou os pais quando estão doentes, ou os nossos avós, ou outras pessoas, muitas vezes quando vão às instituições, ao hospital, aos centros de saúde, não são atendidos da melhor maneira, ou muitas vezes não têm logo o tratamento que necessitam. E eu penso que neste momento essa é uma área fundamental de intervenção. Obviamente a educação é o pilar de tudo. Se tivermos meninos com uma melhor formação e mais esclarecidos, também serão pessoas melhores no futuro. Portanto, a educação também necessita ter sempre muita atenção, valorizando também todos os seus profissionais, nomeadamente os professores. Os professores precisam ser valorizados, e assim como os funcionários nas próprias escolas, que também precisam ter melhores condições para trabalhar. Mas existem outras. Nós também temos que ter uma preocupação muito grande sobre o meio ambiente, porque nós sabemos que o clima está a mudar, nós temos problemas com a poluição. Muito desse trabalho já está a ser feito com a vossa ajuda também, através dos programas na escola, da área escola, em que vocês aprendem, e também ajudam os vossos pais a fazer ou a tomar medidas e a ter medidas que, de certa forma, permitam um melhor controle e uma melhor ajuda para que todos possamos fazer uma sociedade e uma ilha melhor, mais limpa. Na sua opinião, o que se poderia fazer na Calheta na área de educação? Eu penso que na área da educação, neste momento, como vocês sabem, as escolas são da responsabilidade não do município, embora o município também tenha alguma responsabilidade no que diz respeito às infraestruturas, mas é da Secretaria Regional da Educação. Uma medida, uma das coisas que poderia ajudar muito a educação tem a ver com a própria estrutura das escolas. E, nesse sentido, era muito importante, por exemplo, que a todos os alunos fosse permitido que tivessem um ensino adequado ao seu nível de desenvolvimento. Ou seja, neste momento o que se considera é que meninos estarem com 2 anos em simultâneo, por exemplo, os meninos da primeira classe e da segunda classe juntos, não é uma coisa muito boa, ou os de terceiro juntamente com os meninos de 4ª classe.
E isso deveria ser mantido no sentido de separarmos e cada menino estar a ter apenas aulas no seu nível de desenvolvimento. As condições das escolas também são fundamentais, de forma a que tenham espaços para brincar, as cantinas estejam melhor apetrechadas, a alimentação seja sempre melhor e, em cima de tudo, um desenvolvimento maior dos pais. Os pais que possam vir à escola no sentido de ajudar os alunos e participar nas atividades dos seus educandos. De que forma o seu percurso na educação e na política influencia? Teve uma grande influência sobre mim porque me permitiu perceber exatamente como as coisas funcionam. Porque muitas vezes o cidadão comum, como não sabe como as coisas funcionam, muitas vezes critica e pensa que tudo é muito fácil. Obviamente que não é. Acima de tudo, se nós estivermos bem formados, tivermos uma boa formação e estivermos envolvidos nas áreas que são fundamentais, isso vai nos permitir ter uma melhor formação e saber como agir perante determinadas situações que nos vão aparecendo no dia-a-dia. Que mensagem deixa às crianças e jovens de hoje em relação à educação e à cultura? Tem que, acima de tudo, pensar que a escola é importante. E é importante para o vosso futuro. Porque se vocês não se aplicarem na escola, terão grandes dificuldades no futuro em enfrentar a vida adulta, aquilo que será o vosso futuro profissional. Hoje em dia, as pessoas que não têm educação, que não tiveram acesso à escola, ou mesmo interesse pela cultura, e quem diz a cultura, eu estou a falar de temas tão variados como apreciar a pintura, apreciar o cinema, apreciar a música, acabam por ser pessoas que depois têm algumas lacunas na sua formação e não sabem apreciar as coisas boas da vida. Possui outros projetos profissionais ou pessoais para um futuro próximo? Eu gostava muito de continuar a desenvolver o meu projeto a nível profissional, a minha empresa, e gostava de crescer um pouco mais, tentar fazer um projeto um pouco maior do que o que tenho. A nível pessoal, fazer tudo para que os meus filhos sejam felizes. Esse é o meu maior projeto pessoal, independentemente daquilo que eles queiram. O que gostaria de mudar na sua vida? Essa é uma pergunta difícil, porque por um lado não me apetece mudar nada, por outro lado gostava de muitas coisas. Se calhar ganhasse o Euromilhões dava uma ajuda muito gigantesca. E no mundo? No mundo gostava de tantas coisas. Obviamente vou dizer aquelas coisas que toda a gente sabe. Nós não gostamos de ver crianças a sofrer por esse mundo fora, não é? Portanto, não gostava que houvesse guerras, gostava que nenhuma criança passasse fome, e quem diz criança, obviamente diz adulto também. Mas o sofrimento das crianças causa-nos muita tristeza e, portanto, num mundo gostava que todas as crianças fossem felizes, porque crianças felizes vão ser adultos felizes e adultos felizes vamos ter uma sociedade e um mundo melhor. Para finalizar a nossa entrevista, colocamos 3 questões. Tem algum sonho para a Madeira? Tenho. Eu gostava que os madeirenses, acima de tudo, começassem a valorizar mais a ilha que têm e o sítio onde vivem. Porque eu já tive o privilégio de viajar por muitas partes do mundo e em todos os sítios que eu vou, eu pergunto-me, será que eu viveria aqui? E a resposta é sempre não. A resposta é sempre, eu quero voltar para a minha Madeira, porque esta é uma ilha maravilhosa. O problema é que muitas vezes nós próprios que estamos cá não valorizamos a nossa ilha e aquilo que temos de bom. Portanto, se todas as pessoas começarem a valorizar um bocadinho mais a nossa ilha e olharem para ela de outra maneira, se calhar muitas coisas iriam melhorar. Mas, acima de tudo, é preciso que os políticos também percebam isso e percebam que têm que trabalhar exatamente para o bem-estar de todos. E para a Calheta? A Calheta eu gostava de ver um concelho mais desenvolvido, abrindo mais a possibilidade de ter novos projetos muito ligados ao turismo, porque essa é a mais-valia que nós temos. A Calheta é um concelho maravilhoso, com vistas maravilhosas e que eu acho que muitas vezes não está aproveitado. E não está aproveitado porque, por exemplo, temos zonas já
que já não são alvo da agricultura, porque os pais e os avós já abandonaram e as terras estão abandonadas. E se elas fossem permitido, por exemplo, fazer pequenos empreendimentos turísticos, pudesse-se construir ali outras coisas, faria com que houvesse mais negócios, mais empregos e mais condições de vida para toda a gente aqui. Portanto, o que eu gostaria de ver era uma maior abertura da Calheta para a possibilidade de um maior desenvolvimento com as mais-valias que temos, que é a natureza, que é as vistas e o clima fantástico, e que só é possível esse desenvolvimento através do turismo. Obviamente a cultura, novamente, voltamos à mesma, é um elemento essencial para associar a todo este desenvolvimento. Se tivesse que fazer um postal ilustrado do nosso concelho, o que faria questão que não lhe faltasse? Ai, nós temos tantas paisagens bonitas da nossa Calheta, mas eu gosto de uma em particular. Há um sítiozinho muito pequenino que se chama Cabo, ali na zona da Ponta do Pargo, onde tem uma pequenina capela que é a Capela da Boa Morte, que é lindíssimo e que pouca gente conhece. Vocês que são de cá, com certeza não conhecem, pois não, pois não. Claro que não. Portanto, se calhar começava pelos calheteses também visitarem e conhecerem o seu próprio concelho, que é muito lindo. E a Ponta do Pargo é maravilhosa. Tem ali vistas fantásticas. Acho que com o pôr do sol seria um postal lindíssimo. Obrigada aos espectadores e ouvintes do meu canal 387008 e da Rádio Escolar. Contamos connosco na próxima entrevista. Bom dia! Bom dia e obrigado aos dois. Foram excelentes entrevistadores. Muito obrigada.